Que legal, hein? Depois de todo esse caminho que a gente fez, estamos aí, então, na última reunião dessa jornada, preparando aí para a próxima, né? Já começando a agitar junto com as coisas da escola, com as coisas das nossas aulas, aí, os nossos preparos, as nossas organizações, né? Então, pensamento computacional, a primeira jornada da Mona Lisa, né? A primeira jornada do quente frio, né? De vários projetos interessantes, algumas novidades na Alura, né? Para a gente ter aí um desempenho melhor com os nossos alunos lá naquele site bacana de aprendizado, né? Então, vamos abrir aqui logo o nosso roteiro de hoje, né? Para a gente começar, então, a nossa última reunião aí, fechando com chave de ouro aí, a jornada 1, pessoal. Então, estamos aqui na reunião 10, né? Deixa eu abrir a apresentação de slides. Reunião 10 da jornada 1 de 2025. Já aproveitando, agradecendo aí os colegas aí pelas câmeras abertas, muito obrigado, queridos. Olá, cursista. Que tal se inscrever? Que tal escrever uma de suas práticas de implementação no 4º Congresso de Formadores da Educação Básica? Você pode participar em uma das modalidades. Feira de Inovação de Protagonismo Estudantil, a FIP, e serão selecionados até 20 trabalhos. Mesa redonda, serão selecionados até 18 trabalhos. E relato oral, também serão selecionados até 18 trabalhos. Inscreva-se de 14 de abril a 1º de junho. Eu vou abrir aqui, né, o site onde tem todas as informações, né? Vou deixar aqui o link. Vocês estão vendo que o link está aqui na nossa apresentação, mas eu vou copiar o endereço do link, vou colocar aqui no nosso chat. Sempre é interessante que você que queira aí participar efetivamente, apresentar suas práticas no evento dos formadores, que sempre tem todos os anos, né? Normalmente é realizado ali em Foz do Iguaçu, o seu trabalho sendo selecionado, você, é claro, tem aí todo o seu acesso, o trâmite para você acessar lá o Congresso dos Formadores, com certeza, né? Você vai apresentar o seu trabalho, é um grupo bem interessante, há um desenvolvimento bem importante de conhecimento ali, faz parte, né? E aqui você já tem o link, se não me engano, é o link da inscrição, deixa eu clicar aqui, exatamente, abre logo um formulário Google para você se inscrever, para você inscrever o seu trabalho, né? Voltando ali, a gente tem orientações para submissão de trabalhos, formulário para inscrição, a primeira jornada do grupo de estudos ocorrerá entre os dias, essa que nós estamos terminando hoje, né? A formação consiste em reuniões semanais, via Google Meet, com duração de 1h40, e o restante da carga horária será dedicada aos estudos dirigidos de aprofundamento ao processo de planejamento e de implementação, totalizando 40 horas, né? Como a gente já conhece bem o nosso processo aqui nas jornadas dos formadores, né? Então, você tem aqui os documentos e tudo, aquela coisa toda, né? Então, é na página do Formadores, né? Aquela página que tem todas as orientações sobre formadores em ação. Então, já está lá o banner, né, do 4º Congresso. Então, quem quiser, quem tiver aí essa intenção, né, muito bacana, conversar aí até com outros colegas de outras regiões do estado, falar também sobre os seus trabalhos, os desenvolvimentos, e é tudo para o crescimento da educação do Paraná, pessoal, vale muito a pena e é muito importante, né? Então, voltando aqui para o nosso roteiro, feito aí o convite para vocês. Então, a nossa agenda de hoje é uma agenda assim bem enxuta, né? Bem legal, né? Os objetivos e o cartaz da temporada, né? 10 minutos, check-out e avaliação da jornada 5, compartilhamento 60 minutos e, para concluir, mais 5 minutos. Os objetivos dessa nossa reunião de hoje é que nós estamos ao vivo para o último episódio da nossa primeira temporada de 2025. Foram 10 encontros incríveis e hoje vamos fechar com chave de ouro.
O que vamos explorar nesse episódio, pessoal? Nós vamos refletir sobre os aprendizados construídos ao longo da jornada, valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica e inspiração nas experiências dos colegas para transformar a aprendizagem dos estudantes. Por isso que é legal esse feedback, gente. E, aliás, até a apresentação, de um modo geral, que já começamos aí na reunião anterior, dos trabalhos dos colegas, porque, com certeza, podemos extrair coisas muito interessantes aí do trabalho de cada um de nós para a nossa própria prática pedagógica. Foi uma temporada memorável, né? Tagline é uma frase chamativa que representa a essência de um filme, série. Neste último encontro, reflita sobre esta temporada que vivenciamos e os momentos e elementos que a tornaram memorável para criar uma tagline. Para realizar a atividade, temos 10 minutos. Encontre a página com o seu nome, faça a edição do texto elaborando uma tagline para essa primeira temporada que você assistiu no grupo de estudos. Seja criativo e busque destacar a essência dos episódios e o que foi mais significativo para você. Os números mostram o nosso crescimento, mas são os compartilhamentos e os vínculos que construímos que revelam o nosso pertencimento. Eu vou abrir aqui o documento, gente. Deixa eu só abrir aqui de novo o nosso roteiro para pegar esse documento para vocês. Só um pouquinho. Tá aqui. Beleza. Então, deixa eu ver aqui. Tá aqui. Deixa eu abrir o link para ver. Tá. Vamos fazer uma cópia. Já estou abrindo para vocês, pessoal. Só um pouquinho. Deixa eu colocar ele editável, né? Que às vezes a gente abre o documento, estava restrito. Qualquer pessoa com link, editor, copiar o link, concluído. Deixa eu abrir aqui a apresentação de slides para vocês, gente, para vocês verem como é que funciona esse documento. Então, digite aqui uma tagline que represente a essência dessa temporada do grupo de estudos para você, e depois você digita o seu nome, tá? Então, todos aqui, ó, você tem, cada slide tem uma imagem, né, deixando ela personalizada. Então, cada um de vocês vai escolher um desses slides e vai colocar uma tagline e vai colocar o seu nome aqui embaixo para depois a gente comentar, beleza? Deixa eu abrir aqui, então, colocar o, o material para vocês. Deixa eu copiar o link, concluído. Vou colocar aí no chat agora para vocês, tá, gente? Então, já sabe, escolhe um slide, cria uma tagline sua, né? Tá aí, ó. Pronto. Bom trabalho aí, pessoal. Deixa eu passar aqui de novo para o nosso roteiro, deixar vocês trabalharem aí no arquivo, né? Cada um escolhe um slide, tá? E vai criar uma tagline, né? Lembrando, né, o que é uma tagline? É uma frase chamativa que representa a essência de um filme série, tá? Então, você vai fazer aí fazendo aí uma chamada para que as pessoas pudessem assistir uma série que você idealizou, que você realizou, que você confeccionou, concluiu, enfim, tá? E aí depois você coloca o seu nome. Deixa eu ver aqui como é que está. O pessoal já está acessando aqui, já estão escolhendo os slides aqui, cada um o seu slide que tem mais a ver com você. Tem aqui, nossa, tem 33 slides. Você pode escolher aí um deles para colocar, para colocar aí a sua tagline. Vamos lá. Deixa aqui.
é um neologismo, né? Tagline, o pessoal usa muito aí da propaganda, marketing, né? O pessoal que faz aí propaganda geral, de uma forma geral, usa muito esse termo, né? Bom dia, Alexandre, seja bem-vindo, querido. Bom dia, mestre. Opa, tamo junto. Então, Alexandre, deixa eu passar de novo o link para você. Não sei se você conseguiu pegar o link aí do que a gente está fazendo agora. Nós estamos fazendo um acolhimento, né? Então, você tem aqui, vou colocar de novo aí o link e vou mostrar mais uma vez para você pegar. Deixa eu botar aí no nosso chat. Você vai abrir esse documento que eu coloquei aí, o link agora, Alexandre. Você vai ver isso aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Então, você vai escolher um desses slides, são 33, tá? E aí você vai escrever aqui no quadradinho, nesse quadradinho que você está vendo aqui agora, você vai escrever, né, uma tagline, que é tipo uma frase que você chame atenção para isso aqui que seria o teu filme, a tua série, enfim, né? E depois você vai colocar o teu nome embaixo, tá? Então você vai escolher um desses slides e vai fazer uma tagline, né? Uma frase chamativa, assim, né? Para a tua série e vai colocar o teu nome embaixo, tá bom? Dá mais um tempinho para vocês. A Denise ficou legal aqui, a frase dela. Giovanni fez um pequeno texto, muito legal também. O pessoal está escolhendo aí. Acho que aqui nesse aqui é o Guilherme. Pegou um carinha aqui que parece muito com o Woody, né, do Toy Story. Tem bastante escolha, né? Pode escolher aí aquele que você achar mais bacana, que tenha mais a ver com você. O pessoal ainda está idealizando ali a frase, né? A tagline.
Então, pessoal, quem já concluiu, dá uma reaçãozinha de positivo aí para eu saber que já conseguiu terminar a sua tagline. Alguém já conseguiu? Alexandre, Éder, beleza. Ainda falta aí uma galera terminar. Não tem problema, a gente tem mais um tempinho. Opa, mais alguém ali, beleza. Aqui embaixo tem até um, um exemplo, né? O pessoal da coordenação deixou um exemplo bacana aqui, ó. Os números mostram o nosso crescimento, mas são os compartilhamentos e os vínculos que construímos que revelam o nosso pertencimento. Que legal esse, hein? Bacana. Podemos começar, gente, então? Podemos já começar ou ainda tem alguém terminando ainda? A gente vai começando aqui com os... Beleza, Cláudia. A gente vai começando aqui com o pessoal que já concluiu. Quem não concluiu ainda, vai concluindo até chegar ao seu momento de apresentar, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo a nossa... Deixa eu ver aqui. Vamos lá no início. Esse aqui ninguém utilizou. O seguinte também não. Cláudia. Então, Cláudia, estou vendo aqui, ó. Não desistir, perseverar. Pedras surgirão, seja forte e continue. Passo a passo. Vencerá. E aí, Cláudia? Prof, eu olhei para mim, né, para minha realidade, e eu pensei que seria para mim essa fala, né? Acho que eu mesmo falando para mim mesma, não desista. Seja forte e continue. Foi que me veio assim, no coração, e eu acho que essa frase tem que ser para mim, essa fala é para mim, para eu realmente colocar isso em prática. Verdade. Superação, né, Cláudia? Vamos em frente, é isso Superar mesmo. minhas dificuldades, né? Isso. Cada dia a gente vai ultrapassando dificuldades e obstáculos, né? Sim. E assim é a vida, isso mesmo. Parabéns aí pela tua mensagem, pela tua participação, viu? Bom dia, Grace, seja bem-vinda. Vamos passar aqui o arquivo. Tudo bem? Bom dia. Vou passar de novo o arquivo para você, Grace. Quem sabe dá tempo de você ainda colocar, então, uma tagline aqui no nosso compartilhamento, no nosso arquivo, que é assim, ó. Você vai escolher um desses slides aqui, tá? Eu estou colocando o link aí agora de novo para você aí no nosso chat. É esse arquivo que você está vendo aí que você vai abrir agora, tá? E aí você vai escolher um dos slides das pessoas que ainda não escolheram, né? Você vai escolher um que tem a ver com você. Tem vários aí, tem uma figura, tipo um cartaz de uma série, e você vai fazer uma tagline, que é aquela mensagem, aquela frase de efeito que é para chamar a atenção da série que você escolheu,
tá? E aí coloca o seu nome no slide que você escolheu. A gente acabou de ouvir a Cláudia aqui agora, e eu vou passar para frente aqui, tá bom? Tá bom. Esses aqui estão em branco. Professora Denise, não é o que o mundo tem para você, mas o que você traz ao mundo. Então, imagine o futuro construindo o hoje. Ah, que legal, Denise. Bacana, hein? É assim que você constrói, então, a tua prática, o teu dia a dia, a tua vida. É assim? Final. Na verdade, esse formador já era para ter desistido faz tempo, né? Eu não achei que eu não ia dar conta, não. Mas, enfim, devagarzinho a gente foi levando. Estamos cá no último encontro, né? Uhum. Mas a frase da Grace foi a primeira, não foi? Não, Foi da Cláudia. Da Cláudia. Tem mais sentido para mim do que essa, a minha. Tá bacana, foi uma frase bonita, você escolheu bem. E imagina o futuro construindo hoje. Um dia de cada vez. Né? Um dia de cada vez, a gente vai em frente. De qualquer maneira, muito legal. Parabéns aí pela tua frase e pelo teu desempenho até aqui na nossa jornada. Muito bacana, viu? Obrigado, professora Denise. Muito obrigado. Professor Giovanni Grando. Sentir-se no caminho certo é o melhor caminho a percorrer. Nunca deixe de perguntar ao seu formador. Opa, legal! E foi assim a jornada inteira, né, Giovanni? Graças a Deus, coisa boa, coisa boa. As 3 primeiras semanas eu precisei me alocar em algumas turmas, estava ajustando meus horários aqui, meu tempo, mas sempre com o mesmo formador. Aí teve uma ocasião que eu fiz uma pergunta aí sobre como que eu estava conduzindo o processo ali das aulas, se eu precisava seguir o script, né, lá do Alura, ou se eu poderia estar criando algumas atividades à parte para verificar o aprendizado dos alunos, né? Não tive um feedback positivo aí do Fred sobre isso. Aí eu achei necessário, então, fazer a mesma pergunta em outra turma, e nessa segunda turma, o Fred precisou sair ali para atender o pai, né, o seu pai, Fred, e daí estava o coordenador do curso, né, Pensamento Computacional. Professor Queiroz. Isso, aí eu fiz a pergunta para ele também, assim, já satisfeito com a resposta do Fred e também do coordenador. Também perguntei aqui, só para ficar mais tranquilo, perguntei à coordenadora aqui do núcleo também, né, sobre isso. E daí, então, feedback positivo que eu poderia, sim, estar criando atividades alternativas para verificar a aprendizagem dos alunos. Mas isso por conta aí, né, nunca deixe de perguntar ao formador, ou pergunte aos formadores, sempre que tiver dúvidas. E foi muito bacana, então, a jornada, né, a gente se ajudando aí, os que nem têm a unidade curricular com turmas, né, puderam participar ali, evidente, alguns desistiram, mas brilhante aí a jornada do início até o fim aqui, meia dúzia se formando, mas com muita qualidade. Obrigado pela tua participação, meu amigo. Foi muito importante e é sempre bom a gente perguntar mesmo, porque o importante é não deixar dúvidas, não deixar nada por trás. Esse é outro exemplo que a gente quer deixar para os nossos alunos, né? Sempre ali, que não ficou legal, que não ficou bem específico, é importante perguntar mesmo do jeito que você fez. E a tua participação também foi muito boa. Muito obrigado, Giovanni, por ter feito parte aí da nossa turma, no nosso grupo, viu? Você e todos os outros colegas. Muito obrigado mesmo. Valeu. Vamos em frente aqui. Professor Guilherme, aí, ó. Explore os mares do pensamento computacional em busca do mítico código tesouro. One Piece. E se torne o rei dos programadores. Ah, que legal, cara. Muito bom, Guilherme. E aí, cara, gostou da jornada? Foi bem interessante. Eu fui por uma abordagem mais literal ali, né?
eu pessoalmente nem li, nem assisti One Piece, mas foi o único que eu consegui montar alguma coisa. Eu acabei escrevendo mais do assunto específico, né? Que a gente estava aqui discutindo. Eu já tenho, como eu já trabalhei com pensamento computacional, já tenho um conhecimento um pouquinho anterior, mas sempre bom, sempre interessante também, né? Ver o pessoal compartilhando informação, aprendendo alguma coisa. Eu também acabo aprendendo uma coisa ou outra aqui também. E a gente está em busca do One Piece, né? O 5 ali acabou ficando um 5 mudo na hora de falar, mas como a gente está tentando, né, achar meio que o código perfeito até para passar para os alunos e tal, né, para fazer eles aprenderem também. Então, a frase que eu escrevi foi mais nessa linha mesmo, da gente ir compartilhando informação, um ajudando o outro ali e tal, até chegar no tesouro, né? Muito bom, professor Guilherme. Bacana ali a tua escolha de frase, de tagline muito interessante e que fez parte aí da tua jornada, da nossa jornada, enfim, a tua participação foi muito legal. Obrigado, professor Guilherme, pela tua participação e pelos outros colegas também, muito obrigado, viu? Vamos em frente aí, queridos. Mais alguns aqui. Professor Alexandre, olha aí, ó. Diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com vocês. Ah, que legal, Alexandre. Que bacana, que frase bacana, professor. Poxa, muito interessante. E aí, professor Alexandre, foi boa a jornada? Gostou? Como é que foi para você? Eu acho que é muito inerente à profissão que a gente exerce a curiosidade. Nós somos curiosos por natureza, eu acho que é muito pertinente à nossa profissão, a curiosidade. E quando eu era adolescente, a minha imersão na ciência foi com o autor da frase, Carl Sagan, né, com os meus 12 anos de idade, já devorando alguns livros dele, não entendendo muita coisa do que ele falava, mas eu me identifico muito com essa frase, até compartilho com os meus estudantes muitas vezes, né, porque, de fato, é uma coincidência muito grande a gente estar vivendo exatamente esse momento juntos e compartilhando o pouco que a gente sabe, né, com os colegas aí. Sim. Eu acho que a jornada tem justamente esse objetivo, né? Essa troca de professores, de ideias entre professores, o que acaba confortando um pouquinho a gente quando a gente se depara com situações relatadas pelos colegas que são semelhantes às que eu passo dentro de sala de aula. E isso me conforta para saber que eu não estou sozinho nessa luta, que eu tenho mais um batalhão de colegas junto comigo, né, no front, e a gente não pode desistir. E reitero aqui que, de fato, para mim é um enorme prazer estar dividindo a minha experiência e estar aprendendo um pouquinho do que vocês sabem também. Beleza, Alexandre, muito obrigado pela tua participação, cara, foi muito bom ter o colega aqui no nosso grupo, né? Aliás, até esquecendo de falar, conto com os colegas aí nas próximas jornadas, é importante a gente continuar conversando sobre pensamento computacional assim que a gente constrói conhecimento, né? E muito bom, Alexandre, essa frase é do Carl Sagan, então, que bacana, cara, muito linda, né? Diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo. É verdade. Tudo contribuiu, tudo conspirou para a gente estar junto aqui agora. Muito legal. Parabéns pela jornada, professor. É muito bom ter você aqui conosco. Muito obrigado. Vamos em frente, então, gente. Deixa eu ver quem mais que está aqui. Acho que... está aqui, ó. Professora Mariana, transformando vidas, construindo futuros. Ela captura a essência de como a educação é fundamental para o crescimento pessoal e o desenvolvimento de um mundo melhor, né? Transformando vidas, construindo futuros. É bem por aí, professora Mariana, que legal. Então, essa frase, eu acho que ela captura, assim, o que a gente está vivendo hoje, né?
porque o mundo está em constante transformação, tem muita novidade, né, acontecendo, e a gente tem que estar sempre acompanhando tudo que vem aí. Porque se a gente for levar em consideração, quando a gente éramos jovens, a gente não tinha internet, né? Verdade. Então, quanta coisa aí anda se transformando, né? E a gente está bem refém da internet e tem que acompanhar tudo que está na mídia, tudo que está acontecendo, porque senão a gente não consegue estar transformando nada. Verdade. Né? Bem por aí. Verdade, professora. Muito obrigado, professora Mariana, pela tua participação, observação muito importante, né? A gente praticamente vive a nossa vida inteira agora à mercê da internet, tudo está passando por ela, né, hoje em dia, e cada vez mais a gente procura, ao contrário, né, as pessoas que têm essa consciência de ocupação do tempo e da qualidade do tempo de educação, que a gente precisa também do tete-a-tete, né? A gente precisa ali da verdade física, né? De estar junto com os nossos alunos, com os nossos colegas nas escolas, porque é disso também que é feita a educação, desse relacionamento, né? E é muito importante a gente ter esses momentos de qualidade, como você falou. Professora Mariana, muito obrigado por fazer parte aqui do nosso grupo, junto com Alexandre, Cláudia, Grace, Denise, Giovanni, Éder, Guilherme, a galera que não pôde estar aqui agora nesse momento. Muito obrigado mesmo, tá? De estar aqui conosco. Valeu, professora, muito obrigado. Então vamos em frente aqui, vamos ver se tem mais alguém aqui. Deixa eu ver se... Deixa eu ir para frente, estou quase chegando no final. Será que tem mais alguém? Ah, opa, passei por um aqui. Professor Éder. Neste jogo, sempre haverá vencedores, né, professor Éder? É verdade. E aí, professor Éder? Então, eu escolhi essa tagline, eu comecei a refletir sobre essa jornada, né? E eu penso o seguinte, que a profissão de professor é uma profissão que envolve sempre muita prática, né? Muita vivência daquilo que nós falamos para os alunos, né? Então, por exemplo, nós tentamos convencer os alunos que estudar é bom, que aprender é bom. Então, não tem como nós convencermos nossos alunos que aprender é bom se nós também não aprendermos. Estudar é bom se nós também não estudarmos, né? Então, começa de nós esse processo de dar o exemplo, de abrir as portas para eles. E eu acho que o Formadores é esse espaço em que a gente, de fato, se forma, compartilha experiências, e como disse o professor anteriormente, né, nós não nos sentimos sozinhos, né, porque entendemos que a nossa realidade ela está muito próxima de outras realidades que existem no Paraná, né? Eu digo que a experiência dos formadores, para mim, sempre foi boa, né? É a segunda ou terceira vez que eu faço curso com o professor Federico, né? Então, sempre foi uma boa experiência, né? Espero poder participar de outros formadores ainda, né? É claro que eu não vou poder participar mais de pensamento computacional, porque devido à minha licença eu acabei tendo que deixar essas aulas semana passada, tal. Mas digo que é sempre bom. Eu coloquei ali a frase: nesse jogo sempre haverá vencedores, porque o conhecimento é positivo para o ser humano, né? É positivo para o professor e nosso trabalho aprender, né? É verdade, professor. E, de fato, sempre haverá vencedores na educação. Por mais que a gente, assim, às vezes, constate algum revés durante o processo, a gente está sempre ganhando, porque a educação ela é nos dois sentidos. Tanto dando tudo certo, quanto dando tudo errado, a gente aprende, de qualquer forma, uma coisa nova, um conteúdo novo, uma nova forma de aprender, né? Muito obrigado, professor Éder, por fazer parte aqui do nosso grupo, bacana, interessante aí tua frase, muito, muito legal mesmo. Muito obrigado, professor, valeu. Vamos em frente aqui, deixa eu ver, então aqui agora terminou, mas peraí, deixa eu ver. Acho que ainda falta a Grace, né, professora Grace? Deixa eu ver se foi aqui para...
Deixa eu ver. Passamos pela Cláudia, a professora Denise, o professor Giovanni, inclusive colocar em ordem alfabética, né? Denise e Giovanni, que está aqui certinho. O professor Guilherme, o professor André, a professora Mariana, já, Val, bastante, nossa, bastante cartaz de série, filme, professor Éder. Beleza, então, gente. Então, fizemos aqui a nossa introdução, nossa apresentação, né? Nossa retomada, né? A participação de vocês aqui no nosso grupo. Muito, muito importante. Agradeço de verdade a participação de cada um de vocês. Pois não, professora Grace? Prof, eu coloquei uma frase ali, só que eu tinha colocado no primeiro slide, daí eu apaguei. Então, pode falar, pode falar. Tá. Deixa eu acho. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se aparece assim. Porque quando a gente coloca na apresentação. Daí eu tinha... Foi nesse aqui? Não. Foi no seguinte? Não. Mais para baixo. Não. Também não. Pode mudar. Esse aí eu tinha colocado. Tá. Tinha colocado no mesmo que o Giovanni, por isso. Tudo bem, mas você pode falar, prof. Fica à vontade. Bom, a frase que eu tinha colocado era essa daqui, ó. Unir-se é um bom começo. Manter a união é um progresso. E trabalhar em conjunto é uma vitória. Muito legal, muito bacana, Grace. Isso mesmo. Pode repetir, por favor? Tá. Unir-se é um bom começo. Manter a união é um progresso. E trabalhar em conjunto é uma vitória. É verdade, verdade. Foi muito, muito interessante, né? Nós estarmos todos juntos, né? Participando desse mais um Formadores, né? Trabalhando sempre em equipe, né? Então foi bem, bem gratificante para todos nós, né? Sempre estar adquirindo mais conhecimentos, né? Verdade, verdade. Os nossos alunos. Verdade, prof. Esse é um dos benefícios do grupo de estudos, né? É essa troca que a gente tem e essa participação, esse dia a dia, esse contato como turma, como grupo, né? E ter toda essa vivência, né? Aqui entre nós é muito, muito, muito importante. Às vezes a gente, com o nosso dia a dia, nossa rotina, a gente nem para pensar nisso, mas depois a gente vai vendo o quão importante isso é para a nossa prática. Eu, de verdade, Grace, eu cresço muito com formadores, né, como professor formador, como professor cursista, que sou também no período da tarde, na parte da tarde com o meu grupo de estudos da tarde. Nossa, é um crescimento assim visível, né? A gente reflete muito, tenho certeza que isso aconteceu contigo durante toda a jornada, e muito obrigado, Grace, por ter feito parte aqui do nosso grupo. Muito importante a tua participação, tuas contribuições aqui no nosso trabalho, foi muito interessante, assim como todos os outros colegas, porque a gente sempre leva coisas bem positivas aí para a nossa vida. Não estou falando nem para a prática pedagógica só, mas para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Muito obrigado mesmo pela tua participação e de todos os colegas também. Valeu, gente. Vamos em frente aqui no nosso roteiro, então. Depois que nós fizemos aí essa apresentação toda, essa reunião, esse congraçamento, né, que nós tivemos agora nesse momento, vamos em frente aqui no nosso roteiro. Agora, pessoal, chegou a hora do nosso check-out. Você lembra que no início da jornada a gente teve um check-in, né? E agora a gente vai ter um check-out. Parabéns por completar a primeira temporada. Que tal maratonar seus aprendizados e reviver os melhores momentos da sua jornada? Deixe aqui a sua avaliação. Vou copiar o endereço do link, vou colocar aí agora para vocês, pessoal. Pois não, professora Mariana? Já está aí o formulário, tá, pessoal? Vocês podem acessar. A responder. Pois não, professora Mariana, diga, querida.
Apertei errado, prof. Ah, Desculpa. sem problema, sem problema. Deixa eu abrir aqui o que vocês vão ver. É isso aqui, um formulário Google, tá? Não tenham pressa, tá? Podem ir respondendo aí com calma, para a gente ter essa fotografia do que foi de fato a nossa jornada, pessoal. Precisamos que vocês respondam aí com bastante carinho, bastante atenção aí às perguntas, tudo, né? A primeira página é só os seus dados, né? E depois aí em frente vão ter uma série de questões importantes para nós. Tá? Ah, legal, Grace. Ok, ok. Eu vou dar uma olhada lá, vou ver aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu acho. Aqui a Grace. Eu fechei. Prof, eu tinha colocado no Giovanni, o mesmo que o Giovanni escolheu, acho que por isso que não Tá. salvou. Daí agora eu coloquei no outro. Tá legal, vou dar uma olhada aqui. Enquanto vocês respondem aí nosso check-out, por favor, pessoal. Achei, Grace. Unir-se é um bom começo. Manter a união é um progresso. E trabalhar em conjunto é uma vitória. Grace Dália Correia. É isso aí. Ali, ó, The Big Boas Práticas. Ou The Big Bang Theory, né? Muito legal, muito legal. Vou voltar aqui para o nosso check-out. Conforme forem terminando, forem concluindo as respostas, gente, levante a mão no Meet para eu saber que vocês deixam a mão levantada, para eu saber que vocês já concluíram, beleza? E aproveitando, eu vou pedir, assim, por gentileza, que os colegas que vão apresentar hoje, que já deixem já a sua apresentação pronta, né? Ou se não tiver a possibilidade de abrir, me avisa que eu abro por aqui o seu arquivo para que você faça a sua apresentação. Lembrando também que deve se concentrar naqueles 2 últimos slides, né? Ok, professora Grace. Aqueles 2 últimos slides que a gente tem lá no relato, que são aqueles 2 slides síntese, né? Então, se concentre naqueles 2 slides para a gente fazer com bastante tranquilidade, aí ter tempo para as pessoas apresentarem, tá bom? Não se esqueça, por favor, de ao concluir, deixa a mão levantada aí no nosso Meet, tá bom, gente? Vou voltar aqui para o nosso roteiro.
Esse é um pouquinho mais demorado, é mais detalhado, né? Esse é compridão mesmo, né? Alexandre já concluiu. Obrigado, Alexandre. Grace também. Obrigado, Grace. Éder também já concluiu. Obrigado, Éder. Denise também. Estamos chegando lá. Falta pouco, falta pouco. Já faltou mais. A senhora Cláudia também já concluiu. Obrigado, Cláudia. Obrigado, professor Giovanni. Acho que falta o professor Guilherme, professora Mariana. Professor Guilherme já foi. Ok, professor Guilherme. Professora Grace também já foi, né? Professor Éder também. Professor Giovanni já concluiu, né, professor Giovanni? Ok, obrigado, querido. Professora Cláudia, professor Alexandre também. Como diria o Dorico Paraguaçu, estamos nos finalmente. Vamos deixar os entretantos de lado e partir para os finalmente. Ok, pessoal, vamos em frente, então.
vamos considerar aí todo mundo já concluído, né? O check-out. Muito obrigado, pessoal. Agora vamos em frente aqui, ó. Nosso cronograma. Então, estamos finalmente no compartilhamento feedback. Chegou a hora de entrar ao vivo. Então, vamos lá. Agora é o momento de transmitir tudo o que produzimos ao longo dessa jornada. Apresente sua implementação, destacando as estratégias vivenciadas no seu contexto. Vamos aproveitar esse espaço para compartilhar práticas e refletir sobre essas experiências e explorar novas possibilidades de inovação da nossa prática. Você fará um feedback para um colega por meio da planilha compartilhada. Vamos ver como vai ser? Então, gente, a gente está lá na nossa planilha compartilhada, né? A gente está com ela aqui. Então, a gente tem alguns colegas até que colocaram aqui na nossa turma, mas que não eram dela. Então, a gente está aqui na turma A, né? Vejo que a gente tem aqui um grupo de colegas assim que são de outra turma, porque não tinham visto que está organizado por abas, né? Então, vamos em frente aqui, vamos começar com a prof. Grace, tá? Que te havia solicitado. Eu vou parar aqui a minha apresentação e depois a gente vai em frente aqui na ordem que eu imagino. Se alguém quiser interferir aí, a gente rever aí a ordem, tá? Lembrando sempre aos colegas que por favor, se concentrar lá naqueles 2 últimos slides, os slides síntese, tá bom? Professora Grace, é contigo, fica à vontade. Se quiser e se alguém quiser que eu abra o arquivo por aqui, eu abro, tá? Aí a pessoa vai falando, eu vou passando os slides também, tá bom? Apareceu aí, prof? Tá carregando aqui. Tá carregando, prof. Tá. Deu certo, né? Tá abrindo aqui, prof. Tá pronto, tá aí. Com vontade. Bom, vamos lá. Eu vou estar compartilhando com vocês agora o relato de implementação, Pensamento Computacional Ensino Médio, a jornada 1 de 2025. Eu sou a Grace Darlene Correia. O nome do nosso professor é o Frederico José Venâncio. O colégio que eu estou fazendo a formação é o Colégio Estadual Jorge Schimmelfeng, do município e Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu, Paraná. As turmas que eu estou trabalhando do ensino médio, de pensamento computacional, são as turmas do primeiro ano, né? A, B e C. A organização pedagógica. Principais objetivos de aprendizagem, que eu coloquei aqui, são desenvolver a compreensão de conceitos básicos de programação visual com P5JS. Lembrando também que nós relacionamos o nosso cotidiano dos estudantes para tornar uma aprendizagem mais significativa. Também nós buscamos estimular autonomia, criatividade e pensamento lógico por meio da sala de aula invertida que nós realizamos no decorrer do nosso curso, né, de formadores. Principais estratégias e abordagens metodológicas de ensino e aprendizagem, eu coloquei aqui como principal opção a sala de aula invertida, em que os estudantes tiveram o contato prévio, né, com o conteúdo do P5JS e das formas geométricas, que essa atividade foi realizada juntamente com a sala, né, toda unida, e também, assim, nós realizamos também vários tipos de trocas de experiência, né, onde o professor auxiliava os alunos, ou o colega que fosse terminando mais cedo, a atividade poderia, então, estar auxiliando o outro colega, né, sempre trabalhando em equipe, né. A descrição. A preparação prévia da sala de aula invertida foi que nós trabalhamos, né, momento inicial, onde foi realizado a revisão e também tirado as dúvidas, né? Onde os alunos conseguiram apresentar, por exemplo, eu tenho dificuldade nisso ou aquilo, também as experiências sobre esse conteúdo aí. E atividades mão na massa, né? Que foi a prática que nós trabalhamos com P5JS, onde cada aluno conseguiu fazer sua própria criação, também aplicando os conceitos, né, lembrando que a proposta era criar composições visuais utilizando as formas geométricas. Okay. E experimentando comandos e explorando também a lógica da programação
E também eu sempre tive, né, como acompanhando as atividades, né, dos alunos e também realizando o suporte aí. Então, esse trabalho sempre foi realizado de forma coletiva durante as aulas de pensamento computacional nessas turmas dos primeiros anos aí. Lembrando que tem algum aluno que tem mais facilidade, outro tem dificuldade, então sempre um auxiliando o outro. Compartilhamento e feedback. Ao final da atividade, os alunos apresentaram seus códigos e produções, e também houve espaço para também ter comentários, sugestões também, criação dos colegas. Nenhuma apresentação ficou igual à outra, lembrando que os alunos, alguns que têm mais facilidade, sempre modificavam a coloração do personagem, a coloração do fundo, né? Sempre um diferente do outro. Os materiais utilizados foram os vídeos e tutoriais, né, que apresentam na plataforma Alura, né, e os laboratórios que eu trabalho, por exemplo, aqui no colégio, são laboratórios excelentes. Toda a aula de pensamento computacional tem acesso à internet, tem acesso à computação, e também tem outro laboratório que é com Chromebooks, mas como P5JS com Chromebook e sem mouse, fica difícil. Daí, conversei com a direção e ela sempre me deixa fazer essas aulas de pensamento computacional no Laboratório de Informática 1, que é o laboratório maior, né? E tem os computadores muito eficientes. Certo. E o roteiro da atividade com objetivos e sugestões de descrição. Principais evidências. Opa! Aqui alguns alunos conseguiram... deixaram a professora tirar foto, né? No caso, essa primeira imagem, vocês podem observar aqui, que esse aluno já modificou, por exemplo, aqui, ele já deixou o personagem, a forma geométrica, né? Um efeito um pouquinho diferenciado, ele já meio que olhou para o lado, assim, né? O personagem dele. Essas meninas aqui, a primeira, ela tem um pouquinho mais de dificuldade, ela fez mais simples. A outra também, ela começou a modificar, né? Um pouquinho. Mas, assim, foi bem legal trabalhar com eles aí. Os principais depoimentos foi dessa aluna, que é a Beatriz, que é, na verdade, essa segunda aqui, na verdade. Ela falou que ela nunca tinha mexido com programação antes, não estava estava um pouco perdida no começo, mas quando estudamos o conteúdo antes da aula, por exemplo, eu sempre falei para eles que o aluno que tivesse mais dificuldade para assistir pelo menos as videoaulas, porque, assim, no colégio não tem fone de ouvido. Então, assim, mas tem a explicação, né, abaixo da videoaula, né? Sempre assistindo as videoaulas, ela achou uma forma bem legal e porque ela podia fazer o que ela quisesse, dar, por exemplo, a cara para a atividade. No início foi difícil, mas os colegas ajudaram bastante, até que sabia mais sobre o assunto, e também quem tinha mais facilidade, né, estavam ajudando, um auxiliando o outro. Então, ela se sentiu confiante quando terminou a criação dela e achou legal poder mostrar o trabalho dela para a turma, né? Inclusive, ela deixou tirar a foto dela aí. Ok. E ela vai participar também do Agrinho, né? Esse ano. Ah, que legal. Que legal. Resultados alcançados. Os estudantes participaram todos de forma ativa e engajada. Lembrando que sempre tem algum ou outro, né, que tinha um pouquinho mais de dificuldade, mas eu sempre passava, né, de computador em computador, olhando, acompanhando, né, e auxiliando esses alunos aí. Durante o processo foi perceptível o nível de autoestima. Vou parar um pouquinho. Hora do café. É que eu tô bem debaixo do sinal aqui. Eu imaginei. Durante o processo foi perceptível o nível de autonomia com os alunos, resolvendo dúvidas e também um auxiliando o outro, né, que nem eu falei. E a colaboração entre os estudantes também foi um ponto forte, inclusive a turma que eu mais trabalhei em formadores foi essa turma do primeiro ano B, né? Trabalhei com todos eles, mas o B, assim, foi a turma que mais se destacou, porque é uma turma, assim, mais que trabalha em equipe, né? Tem trocas de experiências e sugestões durante a realização das atividades, e os objetivos de aprendizagem foram amplamente atingidos, onde os alunos foram assimilando os conceitos técnicos e também as habilidades como pensamento lógico, resolução de problemas. Quem tinha mais facilidade modificava o personagem, né? Eu deixei modificar, né?
para ver como que eles iam estar trabalhando nessa primeira atividade do primeiro trimestre. E, assim, o primeiro B foi a turma que mais se destacou. Uhum. Depoimento da diretora Vera, né, diretora daqui do colégio, a diretora geral, né, ela falou que ficou muito impressionada com a implementação da atividade que foi realizada com os alunos, inclusive ela acompanha pelas câmeras que tem no laboratório, né, tem até 3 câmeras nesse laboratório de informática, né. E ela falou também da metodologia da sala de aula invertida, realmente ela se mostrou muito eficaz, porque os estudantes estavam bem preparados com o conteúdo teórico absorvido antes de entrarem na sala de aula. E também, essa atividade, ela observou alto nível de engajamento e participação, o que é sempre bom e indicativo de que a proposta, ela sempre está alinhada com a necessidade deles, né? E também, muitos realizaram e demonstraram, né, que são protagonistas, cada um criou a sua atividade de forma diferenciada, né? Não foram todos iguais, porém, não tirei mais foto porque eu estava um pouquinho sem tempo. E foi muito gratificante ela ver, né, como que os alunos apropriaram o conteúdo e como a atividade contribuiu para o desenvolvimento dessas habilidades como pensamento lógico, criando criatividade e colaboração. Certo. Né? E, sem dúvida, a escolha da metodologia e a forma como foi conduzida a atividade tiveram impacto positivo no aprendizado, né? E, assim, eles adquiriram muito aprendizado e pretendem participar, como eu falei, né, do Agrinho Programação, que é o P5JS. E a reflexão final eu tenho aqui, que a atividade P5JS, no JavaScript, está alinhada com a metodologia da sala de aula invertida, trouxe muito aprendizados tanto para mim quanto professor e também para os alunos, né? E eu percebi um grande protagonismo e engajamento mais nessa turma do primeiro ano B, né? Uhum. Na qual foram criadas as formas geométricas do efeito Mona Lisa. E também os alunos puderam explorar o conteúdo de forma mais livre e criativa. No começo eles tiveram um pouco de dificuldade, porém, aos poucos nós fomos um auxiliando o outro, trabalhando em equipe, formaram várias atividades bem legais. A aprendizagem significativa se fez presente ao observar que os alunos conseguiram conectar e o que aprenderam na teoria também e na prática, né? E essa experiência que eu tive com esses alunos do primeiro ano do ensino médio demonstrou a importância de nós estarmos utilizando novas metodologias para o ensino mais dinâmico, promovendo, então, a aprendizagem ativa e conectada com a realidade dos alunos. Certo. O impacto foi positivo e a reflexão sobre a minha prática me motivou também, né? É claro que já é o segundo ano que eu participo do Formadores, mas dar continuidade, né, sempre no segundo trimestre agora para o próximo Formadores que vai ter, e se conseguir uma vaga, né, com o professor também seria interessante, né, porque nós vamos, sim, estar explorando nossas abordagens inovadoras no futuro, adquirindo novos conhecimentos e passando para eles, né. Muito bom. Certificado. Professora Grace, muito bom o seu trabalho, que bacana ver essa produção, as crianças participando de uma forma assim tão né, empenhados ali, e bacana também saber das instalações da tua escola, né, que são satisfatórias aí para a produção do teu trabalho, para o desenvolvimento do teu trabalho e dos outros colegas aí também da escola que tenham disciplinas que, não só, né, as disciplinas tecnológicas, mas também todas as outras, né, que precisem aí utilizar o laboratório de informática eventualmente, saber de boas instalações, de bom equipamento, sempre é um alento para nós, né, e a gente vê isso a cada dia mais, né. Então, além de tudo, o teu trabalho, professora, foi excelente, quero parabenizar você. Prof. E que a professora continue. Esse daqui é o laboratório que é os Chromebooks novos, né? Na verdade, até fevereiro, finalzinho do mês de março, tinha computador, mas era aqueles computador mais antigo. Daí o colégio ganhou, né, esses Chromebooks. E foi substituindo. Na verdade, assim, uma aula ou outra, assim, às vezes eu vou para esse laboratório, mas eles têm um pouquinho mais de dificuldade para trabalhar, porque não tem o mouse, né? Mas é tudo Chromebook novo, né? Ah, que legal. As mesmas meninas...
Professor Alexandre queria falar um pouquinho. Professora Grace, quantos Chromebooks a sua escola recebeu? Eu acho que foi 30, se eu não quero me enganar, foi 25 ou 30. Entendi. Obrigado. Uns 30 Chromebooks, mas assim, muito bom. Né? Só que o problema é assim que eles têm um pouquinho de dificuldade para trabalhar com sem mouse, né? Alguns trazem de casa o fone de ouvido, o mouse, mas na verdade, eu evito que eles trazem fone de ouvido, porque muitos alunos às vezes acabam entrando no YouTube, escutando música. E daí eu falo para eles que não tem necessidade de trazer fone de ouvido, porque tem explicação embaixo da videoaula, né? Aí eles, a professora tá... Boa, mas aqui aí exercita até a leitura, na verdade, né? Sim. E a interpretação. Boa, obrigado, prof, pelo retorno. Nada. Parabéns, professora Grace, excelente trabalho, muito bom mesmo, viu? Ó, prof, esse é só um lado do laboratório, daí tem o outro também, só que daí o outro eles tinham terminado a atividade, né, daí estavam em outras telas ali, eu não tirei do outro lado. Tá certo, é a hora que eles têm também para fazer as atividadezinhas diferentes. Trabalharam bem, tem todo o direito, tá certo. Quando eles terminam rapidamente, né, a atividade, eu deixo eles fazendo os quizzes ou outra atividade das outras plataformas, né, para não ficar. Ou até às vezes vão para o Scratch, mas assim, é mais raro, né? Muito obrigado, professora Grace. Valeu pela tua apresentação, conhecer um pouquinho o laboratório da tua escola. Valeu, muito obrigado, professora. Nada. Opa. Professor, você consegue fechar? Essa é que você que está fazendo a apresentação, prof. Ah, tá. Vou fechar aqui, então. Tá bom. Vou parar a apresentação. Tranquilo, obrigado, prof. Vamos para o próximo colega aí? Quem que vai agora, professor? Pode ser professor Giovanni? Pode sim, pode ser. Eu só vou pedir, professor Giovanni, além de ti, eu vou pedir para os outros colegas que ainda vão apresentar, para se concentrarem lá naqueles 2 slides síntese da apresentação, tá? Sim. Aqueles 2 últimos. Obrigado, professor. Pode ir em frente aí, fica à vontade. Câmeras e microfones. Ok, então a minha implementação eu fiz ela umas 4 vezes, pelo menos. Estive fazendo uma atividade ali coletiva com os alunos, que eu tenho projeto de vida, cidadania, filosofia e pensamento computacional numa turma. Então, eu fiz um combinado ali, né, um casadinho com projeto de vida, que tem os conteúdos eu, outro, nós, empatia, autoconhecimento, gerenciamento pessoal ou do tempo, né? Então, eu fiz a implementação ali, na verdade, com o primeiro B, próprio ali do pensamento computacional. Mas fiz como que um treino, né? Alguma coisa assim, para ele se relacionar um pouquinho mais, poder se ajudar, a questão da empatia ali, se colocar no lugar do outro, eles estarem se ajudando. Mas estive lendo ali o roteiro, né, da implementação, então percebi lá que eu precisava ver alguma reunião, né, que me possibilitou ali fazer uma implementação, né, adequada e que fosse eficaz no meu trabalho. Então, eu escolhi ali a fundamentação, né, da reunião 6, finalizando o projeto Mona Lisa. Foi muito interessante, deu um roteiro bacana ali para mim continuar as minhas aulas com os alunos e para fazer a implementação também, em que os alunos, eles retomavam, durante a reunião, a gente retomou ali a aula 3 do Alura, então eu elaborei um roteiro para eles, né, para verificar a aprendizagem deles e também fazer a avaliação. Então, aqui estão as perguntas, né, não sei por que alterou aqui os números, acho que os primeiros números ali, 1, 2, 3, era o roteiro ali para eles acessar o editor P5, o Classroom também. Eu apresentei uns códigos ali em que estava criada a face da personagem Mona Lisa. Então eles iriam, na pergunta 5 aqui já, né, alterar as cores, colocar cores, né, no projeto deles, colocar sobrancelhas, adicionar pupilas,
Fazia documentação também, né, ali na aula 3 do Alura, tinha todo esse procedimento, né, são cerca de 10 minutos, então eu pedi que eles olhassem, né, essa aula, para poder fazer aqui a atividade. E por fim, então, eles iriam salvar e compartilhar comigo a atividade. Aqui é uma outra atividade que eu fiz, né, aquela integração que eu fiz com o projeto de vida, em que eu coloquei aqui uma atividade que uma aluna conseguiu resolver 100% a atividade. Conseguiu ajudar os colegas também. Havia algumas atividades que não foram, alunos que não conseguiram fazer, outros fizeram pela metade, ou pouco entendimento, uma bagunça total. Mas aqui uma aluna me surpreendeu, eu coloquei a tela do Canva, eu desenhei no quadro e fiz a explicação ali das coordenadas, né, do X e o Y, como que ela funciona, e apresentei isso numa folha para eles, né, uma folha impressa, para eles desenvolverem. Então, a aluna aqui fez os esquemas, eu pedi que eles fossem bem criativos, para demonstrar o entendimento que eles tiveram da atividade. Então, aqui a primeira parte da página. No círculo D, eu dei a demonstração como que encontrava, né, as coordenadas. Aí pedi, então, que eles desenvolvessem os próximos círculos. E aqui, então, a aluna, né, desenvolveu ali com muita perfeição, né, colocando o comando ali em inglês do círculo, né, inclusive o ponto e vírgula no final. Eu fiz uma pergunta para essa aluna, né, pós-aula, depois que a aula aconteceu, as coordenadas apresentadas nas aulas do Alura daria condições de fazer atividade? Essa que eu mostrei aqui na tela. Ou a explicação no quadro foi interessante para aprofundar o que você já sabia? Então, a resposta dela: acho que não vi tanto isso no Alura e não conseguiria fazer só baseado nele. O que me fez entender bem a atividade e conseguir fazer foi a explicação feita no quadro. Então, alguns alunos, eles vieram até o quadro, né, pediram para mim explicar novamente, além da explicação inicial que eu dei para todos. Assim, eles trabalharam em grupos, né, uma turma aí deu uns 8 grupos, mais ou menos. Ok. Aqui, então, a atividade do roteiro inicial lá que eu apresentei, né, relacionada ali, assistir a aula 3, né, do Alura, que foi ali o direcionamento da reunião 6, finalizando o projeto Mona Lisa. Aqui, é claro, né, está bem completo ali, feita a documentação também, mas teve alunos que não entregaram, não conseguiram desenvolver a atividade. Aqui, né, certeza que foi um aluno que conseguiu fazer sozinho, né, alguns se ajudaram e outros só copiaram. Se eu tenho tempo ainda, Fred, eu tenho um feedback aqui do professor Lucas. Eu assisti, bem legal. Pode passar, por favor. Tem um minutinho ali, então não vai tomar muito tempo. Não, fica à vontade. Pode passar o feedback do professor Lucas. O professor Lucas, ele me incentivou já a pegar algumas aulas de pensamento computacional em anos anteriores, mas sempre aquele medo, né? Não é a área da gente e tal. Então, só um pouquinho. Vamos apresentar aqui novamente. Olá, tudo bem? Espero que tudo certo com vocês. Sou o professor Lucas, tive a grata felicidade de assistir à implementação do professor Giovanni, que, embora em outra turma do Formadores, ele está também no mesmo colégio, trabalhando, inclusive, a mesma matriz curricular. A implementação ele realizou com o primeiro ano, né, na disciplina de pensamento computacional, e foi uma grata surpresa. O professor Giovanni sempre muito organizado, com muita vontade de aprender, e embora tenha sido o primeiro dele ano, o primeiro momento aqui no Formadores, e também com a disciplina, ele saiu muito bem, digno de alguém que já está há 3, 4 anos com a disciplina. Então, me senti surpreendido com a implementação dele. Acho que a turma não é das mais fáceis, mas ele conseguiu conduzir muito bem, gerando uma produção bem bacana assim, dos alunos. Então, só destacar a boa implementação que o professor Giovanni fez. Beleza? Um abraço, bom Formadores a todos. Legal.
Professor Giovanni. É isso. Muito obrigado, professor, pela sua apresentação, pelo feedback do professor, e a gente sente não só também ele, mas também da direção e dos alunos, né, que participaram aí, as atividades desplugadas, também o professor trouxe bons exemplos aí também. Muito obrigado, professor Giovanni, pela tua apresentação. Ok. Beleza. Gente, agora, quem que poderia participar? Vou soltar aí no grupo. Quem que gostaria de fazer a sua apresentação agora? Professora Mariana, câmeras e microfones, professora. Fica à vontade. Professor, você consegue abrir para mim lá o meu... Sim, com certeza. Só um pouquinho, já pego aqui, professora Mariana, já vou abrir para você. Só um minutinho, relato. Já estou chegando lá. Professora Mariana está aqui. Deixa eu fazer a apresentação de slides, prof. Só um pouquinho. Deixa eu fazer o compartilhamento aqui. Professor Fred, eu vou pedir para o Guilherme, então, fazer o feedback da minha apresentação, minha implementação. Tem esse protocolo para seguir, né? É verdade, professor. Inclusive, esqueci dos outros colegas também, mas valeu, professor. Daqui a pouco, assim que a professora Mariana concluir aqui o trabalho dela, eu vou pedir para o professor Éder fazer o feedback da professora Mariana e eu vou pedir para o professor Guilherme, então, fazer um feedback da sua apresentação. Beleza? E daí vou pedir para a professora Denise fazer bem rápido da professora Grace também. Tá bom? Vamos lá. Tá, eu vou dar uma... Pode falar, professora Mariana. Eu vou lá nos slides, tá? Naqueles slides finais lá. Eu vou dar uma acelerada, porque senão não vai dar tempo. Verdade. Tá aqui, ó. Tá, vamos lá. Então, assim, a minha turma é o 6º ano B, tá? A escola que eu dou aula, né, é a João Hordes Andrade, que é o Colégio Cívico Militar aqui da Fazenda Rio Grande. E o meu, assim, a minha apresentação aqui como eles são mais novinhos, né, e não têm, assim, tanta facilidade com o uso das mídias, programação e tudo mais, nessa turminha, eu dou para eles o pensamento computacional. Só que, como eu falei para o professor, né, eu estou utilizando, não é o PJ5, né, mas eu consegui implementar, fiz uma apresentação breve para eles, né, sobre o que era, e passei alguns comandos também para eles, e alguns conseguiram, outros não, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, alunos que conseguiram completar o projeto, apresentaram um pouco mais de agilidade em relação aos demais colegas, conseguiram completar os comandos básicos que foram repassados em sala. Os alunos que precisaram de mais tempo apresentaram mais dificuldade para digitar os códigos, mas apresentaram avanço nas demais aulas, oferecendo suporte, né? E mais tempo para completar os seus trabalhos, que tem alguns, como eu falei, tem um pouco mais de dificuldade. Alunos que precisaram de ajuda, enfrentaram dificuldades para digitar os códigos, né? Os alunos do 6º ano, eles ainda sentem muita dificuldade na escrita, eles copiam já errado, né? Daí eles têm essa dificuldade. Na hora de digitar lá no computador, eles copiam e já na hora de digitar, eles copiam errado. Bom, daí eles precisam um pouco mais de suporte e atenção para completar essas atividades. Daí eu tenho que ter um pouco mais de paciência, eu tenho que auxiliar ali um por um, sabe? Tem 3 alunos que se destacam lá na sala, são um pouco mais ágeis, né? Mas a maioria tem um pouco mais de dificuldade. Bom,
essa faixa etária ela está crescendo, né, em um mundo cada vez mais digital, que significa que muitos deles têm acesso a dispositivos e plataformas desde muito jovens, né? A gente pode verificar que crianças aí de 2, 3 aninhos já estão com o celular na mão, né? No entanto, a complexidade de algumas tecnologias pode ser desafiadora. É importante considerar que, embora esses adolescentes eles possam ter uma familiaridade básica com smartphones e redes sociais, eles ainda estão em uma fase de desenvolvimento cognitivo e emocional, né? Então, com isso, eu vejo que eles ainda não conseguem assimilar muitas coisas, né? Ainda mais na parte da programação, porque eles não têm muito uso do computador, eles têm mais facilidade com o celular, né? Que eles estão mais habituados a utilizar o celular. Certo. Isso significa que podem ter dificuldades em entender questões como privacidade, segurança online e impacto das interações digitais nas suas vidas. E também a escola ali que eu trabalho, a gente tem um pouco de dificuldade no laboratório de informática, porque muitos computadores não funcionam, sabe? Então, acaba não tendo computador para todos os alunos estarem utilizando, né? Alguns até compartilham, acabam fazendo atividade juntos ali. Certo. E, como eu falei, alguns alunos, quando eu fiz a apresentação do PSJ5 para eles, e apresentei o código pronto somente para eles fazerem a implementação, né? Lá do desenho. Alguns, daí eu até coloquei ali a foto. Alguns, conseguiram só a primeira etapa, onde tem um fundo mais escuro, né? E o avanço ali foi os que já conseguiram fazer a forma geométrica, daí ficaram super felizes. E 3 alunos que se destacaram lá na sala, ajudaram outros, né? Que também conseguiram. Mas a maioria já teve um pouco mais de dificuldade. E na escola eu só tenho uma aula por semana com eles no laboratório, então fica um pouco mais difícil também, né? Para eles estarem acompanhando, sabe, professor? Professora Mariana, de qualquer forma, foi um excelente trabalho, né? Em que pese aí a faixa etária das crianças, você fez um bom trabalho com elas, né? Trouxe aí essa familiarização com o P5JS, o que já é bastante complexo, né? Saber, especialmente naquelas um pouco mais jovens. De qualquer forma, houve um trabalho efetivo, pedagógico. Eu quero te dar parabéns aí pelo teu trabalho, professora Mariana. Obrigada, professor. Obrigado. Gente querida, eu quero interromper aqui um pouco a nossa prática pelo seguinte: faltam só 5 minutos. Então, infelizmente, eu não vou poder permitir, eu deixo os colegas para que se inscrevam, né, trocando as ideias aí dos feedbacks, e vou passar aqui para o último colega apresentar o seu trabalho. Eu vou deixar aqui o professor Alexandre, quem sabe o professor Alexandre poderia fechar, então. Eu também, professor Éder também. Ah, tá. Quem gostaria, então? Professor Alexandre, um ou outro? Quer o professor Éder, então? Vai, professor Éder, fica à vontade. Pode ser, sem problema. Deixa eu compartilhar. Fica à vontade, professor. Então, só um pouquinho, já compartilho. Pedindo ao professor aí, gentilmente, que vá direto lá para os slides de síntese, por favor, professor. Professor, não está... Quer que eu abra para você? Pode abrir, por favor? Tranquilo. Já vou lá. Já vai direto para a última tela, que eu vou ser bem breve. Tranquilo. Deixa eu abrir aqui. Por gentileza. Não, sem problema. Só um minutinho. Eu alterei, professor, algumas coisas agora de manhã, que eu recebi o seu e-mail. Não sei se aparecem já, professor, o que eu fiz agora de manhã. Tranquilo, dá uma olhadinha aqui, professor. Só um minutinho. Não apareceu, eu reenvio e já atualizo. Não, tranquilo.
E... Eu já estou aqui na síntese, tá, professor Éder? Por gentileza. Está aparecendo aí? Está carregando ainda, professor. Então, eu fiz uma implementação no Colégio Estadual Sítio Boaventura, né? Essa é a minha turma. Uma turma muito boa, muito produtiva, tal. E o que eu tentei, assim, frisar nas minhas aulas, né? Porque eu trabalho com PC, eu acredito que é um trabalho no laboratório com os alunos, mas também sala de aula. Você precisa cercar os alunos com vários elementos para que eles consigam produzir o que é proposto. E aqui eu coloquei assim, algumas ações que eu tive com eles, né? A primeira ação, a tentativa de explicar e dar sentido à proposta, né? Eles se perguntam, professor, por que eu tenho que aprender isso? Então, tem que haver uma justificativa do porquê se aprender aquilo, né? Certo. Segundo ponto, o acompanhamento dos alunos, né? Tentativa de entender como que eles montam o código e as eventuais dificuldades que eles têm, né? Então, assim, eu cheguei a alguns momentos a esquematizar códigos em sala de aula, no quadro mesmo, para tirar a distração do computador. Cheguei a fazer isso com eles, tal, explicando como é que funcionava, desenhando lá o colchete de uma cor, depois abrindo um colchete interno e dizendo de outra cor, explicando, ó, abre aqui, fecha aqui, tal, você precisa estar atento, né, tal. Terceiro ponto, o destaque, né, ao fato de que as tecnologias não são um objeto em si, né, ela é um produto, né, mas produto é o resultado de uma abstração, é o resultado de um pensamento, de uma maneira de pensar, né. Então, assim, explicar que tem a parte humana por trás disso, que eles precisam aprender a pensar tecnologia para produzir tecnologia, né. E o quarto ponto foi a tentativa de montar esquemas de ideia com os estudantes, né, tentando facilitar a maneira como eles produzem e tal, e foi essa a ideia. Então, eu tentei aliar trabalho em sala de aula com o trabalho no laboratório, integrando tudo para ver se eles conseguiam avançar na produção. Professor Éder, pois não, pode falar. Seria isso, professor. Estamos aqui quase 9h40. É verdade. Eu quero, justamente por isso, quero agradecer a você, professor Éder, pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Agradecer aos outros colegas, tá? Professor Giovanni, professor Guilherme, professor Alexandre, professora Grace, professora Denise, professora Cláudia, professora Mariana, os colegas que não puderam estar aqui hoje na nossa última reunião. Agradecer a cada um e a todos por toda a participação que tiveram durante essa jornada, desejando a vocês aí uma boa continuidade da semana, que Deus abençoe, né? E nos vemos, se Deus quiser, aí nas jornadas seguintes. Um sucesso, né? O trabalho de vocês, muito bem desenvolvido. Veja aí o do professor Éder como um dos exemplos, e que seja tudo de bom para vocês, gente, aí na continuidade, que dê tudo certo. Muito obrigado, desculpem qualquer falha, qualquer coisa que a gente passou, mas muito obrigado mesmo. Eu acho que está ficando o professor Alexandre para trás, a impressão minha. Professor Alexandre, se não me engano, mas realmente nós não vamos ter o tempo agora para... Ou vocês me cedem 5 minutinhos para o professor Alexandre apresentar? Pode ser? Então, professor Alexandre, câmeras e microfones aí para o amigo. Vamos tentar ser bem rápido aqui. Tranquilo, professor. Fica à vontade. Eu acho que eu não estou conseguindo compartilhar aqui, professor. Eu abro aqui para você, professor. Espera aí. Só um pouquinho. Deixa eu só encontrar aqui. Acabei encontrando, professor. Encontrou? Encontrei, obrigado. Tudo bem, tranquilo. Então, é bem rápido aqui, pessoal. Eu sou o professor Alexandre, né? Trabalho no Colégio Estadual Padre Cláudio Morelli, aqui em Curitiba. A ideia era apresentar o P5JS com atividade quente e frio, né? Que foi desenvolvido com os estudantes baseado nas aulas da plataforma Alura.
Primeiramente foi ofertada uma atividade extra-classe para os alunos desenvolverem primeiro os conceitos básicos de plano cartesiano e teorema de Pitágoras. Porque na atividade do quente frio lá, a gente viu que precisava, né, descobrir a distância entre 2 pontos no plano cartesiano. No laboratório de informática, a gente seguiu um roteiro, basicamente, onde seguia basicamente as ordens lá das aulas do Alura mesmo, né? Cada encontro a gente desenvolvia 2 aulas. Então, aprenderam a utilizar alguns recursos, alguns operadores lógicos, no primeiro encontro lá no laboratório. No segundo encontro fizeram ajustes no código deles, enfim, né? E simplificaram o código, substituindo o teorema de Pitágoras por uma função mais simples. Certo. No terceiro encontro, eles trabalharam basicamente desenvolvendo eliminação de linhas redundantes do código e também usaram o comando constrain para mapear a posição do cursor do mouse na tela. Certo. Esqueci de falar só que no primeiro encontro a gente fez uma atividade analógica do quente e frio em sala de aula, né, onde os alunos participaram de forma que um aluno saía da sala, a gente determinava uma função para o aluno fazer quando ele voltasse para a sala, e ele seria orientado pelas palmas dos estudantes. Tá? No vídeo que eu publiquei aqui, tem um vídeo explicando mais ou menos como é que a gente fez a atividade. Aqui eu coloquei alguns links dos projetos desenvolvidos pelos estudantes, né? Acho que igual para a maioria de vocês aí que se desenvolveram o projeto, enfim. Bom, acho que o objetivo foi alcançado, os alunos tiveram bastante dificuldade em trabalhar a questão do plano cartesiano e do teorema de Pitágoras, ali no plano cartesiano, eles até dominavam o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo, mas quando a gente jogou para dentro do P5JS no Canvas, eles encontraram uma certa dificuldade. Certo. Aqui o feedback da minha pedagoga, e simplesmente o que eu falei no início do nosso encontro de hoje, a minha reflexão é que a troca de experiências aqui que a gente tem, né, durante esses encontros, para mim é muito, muito válida, porque eu acabo descobrindo que os anseios de vocês são os mesmos dos meus. É isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Desculpe aí alguma coisa. É isso. Muito obrigado, professor Alexandre. Fechou com chave de ouro aí a nossa jornada. Muito obrigado mesmo pela participação de todos, mais uma vez, né? Obrigado aí por terem participado de forma tão efetiva, né? Não só o professor Alexandre, mas todos os colegas. Uma boa semana, que Deus abençoe a todos, e até a próxima jornada, se Deus quiser, pessoal. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.